Este é o Papo de Craque TMC, primeiro tempo, ultrapassamos a marca dos 500 likes, 527, hein, Ricardo Melo? Menos de 500 likes pro Gavião contar 450 likes aqui pra contar aquela piada. O Little Spice com todo, né, a interpretação dos 5 senhores que estavam no quarto. 5 velhos. Pediram a adição de garotas, né, pra fazer. E daqui a pouco o Gavião vai contar, porque chegaremos nos 1000 likes. Chegou, deixou o like, se inscreveu no canal para não perder nenhum conteúdo. E o 3025 minutos também está à sua inteira disposição, meu brother. Tudo bem, Fará? Boa tarde, Fabiano Fará, ao vivo com a gente também. Informações do Peixe. E essa história do Robinho que tá ganhando Robinho Júnior, né? Ganhando todo o noticiário. Desceu pra jogar no Sub-20, não jogou, pelo que eu entendi, né? Os caras tiraram ele de lá pra renovar. Vai renovar ou não vai, Fará? Boa tarde. Tudo bom, Leandro? Um abraço pra você, pra todos, pro Gavião, pra quem nos acompanha. Temos um novo capítulo. O que aconteceu de ontem para hoje? O quê? A família do Robinho Júnior, que é a mãe, né, que toma conta da carreira dele, e mais os representantes empresários, aceitaram uma reunião com o presidente Marcelo Teixeira. Nesta reunião foi apresentado ao staff do Robinho Júnior um plano de carreira, novos números sobre uma renovação de contrato, e o Santos está otimista com relação ao sucesso nessa negociação. O que aconteceu? Robinho Júnior já não vinha sendo aproveitado pelo Vojvoda, tinha ficado 3 jogos no banco e não entrava como era com frequência, né? Pelo menos 5, 10 minutos finais do jogo. Depois foi tirado do banco no jogo contra o Novo Horizontino, quarta de final do Paulista. Aí o Vojvoda disse, olha, vai pro Sub-20 para ganhar minuto, ritmo, não perde ritmo de jogo. Ele quis jogar, ele treinou com o Sub-20, ele estava junto com o Sub-20, o jogo era às 3 da tarde, ao meio-dia. Os empresários deles, os representantes deles falaram, olha, comunicaram o Santos, ele não vai jogar, ele é profissional. E retiraram ele da partida. Isso causou um agito nos bastidores, indicando que o Robinho Júnior, que tem contrato até abril do ano que vem e pode assinar um pré-contrato em outubro. Ele tem contrato profissional. Tem contrato. Normal, a partir né? dos 16 anos, você já faz um contrato profissional. Exatamente. Só que a única coisa é que você só pode fazer um contrato de 3 anos. Só que ele primeiro, tem 18 né? anos, tem a idade do Sub-20. Então, mas é que tá. Se ele é profissional, ele pode cumprir uma ordem do clube de jogar na Sub-20. O JP Xermon recentemente ficou no Sub-20 o tempo todo antes de ser emprestado por Curitiba. A gente já falou isso aqui, né, Lê? Esse aí é um buraco na nossa legislação esportiva. Eu considero assim. Eu também acho. Porque deu um monte de problema de contrato de gaveta justamente por causa disso há algum tempo, né? Você falou, o contrato máximo aos 16 é de 3 anos, por ser considerado, por ser um menor de idade. Exato. Certo? Aí... Primeiro contrato profissional tem que ser de 3 anos. Quando que você pode dar aquele contrataço igual de jogadores, entre aspas, normais? Só a partir dos 18, certo? Exato. Quando o cara faz 18. Quando o cara faz 18, ele vai falta um ano pra acabar o contrato dele, o empresário, daqui a 6 meses a gente pode pegar muito mais, de repente você vai direto. Isso. Então nós temos um buraco. Deveria ser 5 anos esse primeiro contrato. Aconteceu com aquele atacante Marquinhos, que jogou pelo São Paulo, ou foi revelado no São Paulo. Quem? E hoje tá o Marquinhos. Cipriano? Não, o Marquinhos, que jogou no Cruzeiro, no Arsenal, no Fluminense, foi pro velocista, Arsenal, né? Aconteceu com o Luizão, zagueirão. Exato. Eu entendo que isso os clubes deveriam, inclusive, procurar o governo, porque isso me parece que é uma lei federal, envolve questão trabalhista de jovem e tudo mais. Gente, futebol é outro mundo, é outro planeta. Os clubes perdem muito com isso. Perdem muito, isso precisa ser resolvido. A questão toda, né, Gui, além de vira você refém, ter... né? Não, quem faz contrato, o mercado europeu. Quem faz contrato de 3 anos, na verdade, faz de 2,5. É porque dos 6 últimos meses ninguém conta. Não, o último ano de contrato você tá sentado num formigueiro, cara. O último ano de contrato E no caso dele, teve uma proposta oficial da Inter de Milão de 100 milhões de reais pro Santos para liberá-lo. O Santos não quis liberar e o Robinho Júnior não quis ir naquele momento, acreditando no início desse ano que teria mais oportunidades. E o que mudou, então, Fará? A questão é financeira ou é oportunidade para jogar? Então, a questão é que apresentaram um plano de carreira a ele e conversaram sobre um novo contrato maior, com uma multa maior, com um salário maior, consequentemente. Né? Então o problema não é jogar, porque falou que ele não estava sendo aproveitado. Nesse plano de carreira deve ter sido apresentado alguma evolução pro Robinho Júnior ser aproveitado, né? Mas aí depende da capacidade técnica dele. Sim, porque o Robinho Júnior, técnico, se vai querer colocar ele ou não. Mas por causa do problema particular dele, ele perdeu um ano de formação na base. Então, dos 16 aos 17 anos, ele ficou sem ir ao clube. Ele estava afastado por conta das... a gente já sabe, né? Isso aí impacta, gente. Não tem como. Sim, impacta evidente. Totalmente na formação do cara. Agora, como ele joga pouco, a gente não tem um recorte bacana para poder falar um pouquinho a respeito, né? O que você ouve? Ele é bom?
o que eu ouço de técnicos que dirigiram ele na base do Santos é de que ele tem um enorme potencial. De que se ele fizer a preparação adequada, ele vai ser melhor que o pai, só que canhoto. Ô, louco. Então, ele tem esse potencial. Então, esse potencial foi passado à direção do Santos por todos os técnicos que fez essa avaliação aí? O Robinho era muito bom, né, cara? Quando ele surgiu, Helder, técnico que foi volante do Santos, Novo Horizontino, é o técnico da base. Tem o Rodrigão, tem o Léo. Então, o Santos hoje tem o Elano na base. Chegou, né? O Elano chegou. O Elano chegou. Então, esse relatório foi passado. Então, há uma expectativa muito grande. Acredito que essa expectativa tenha influenciado ele também. Ele queria mais oportunidades. E assim, o fato da torcida também toda hora pedir o Robinho Júnior em campo, pedir. Ele foi titular, se não me engano, em 2 jogos, num deles num clássico contra o Palmeiras, que ele sai no intervalo. Ele entrou para correr atrás do lateral do Palmeiras, não para jogar. E então tem essas coisas. Depende muito do treinador. Das opções que o treinador quer. E a gente lamenta pelo seguinte, né? Pra você ver que o futebol, de fato, não é pra amador. Os caras aí estão dizendo que ele vai ser melhor que o pai. O pai jogou muita bola. Muita bola. O pai era franzininho. Tem potencial era magrinho. Canelinha fina, não tem potencial nem pra engraxar a chuteira do pai. Robinho, pai. Vamos falar de bola. Como assim? Você consegue afirmar isso? Eu consigo, eu vi ele jogar. Eu vi ele jogar. Não, peraí. Não. O cara diferente, ele entra em campo e a gente já detecta na hora que o cara é supra-sumo. O cara é fora da casinha. Ele pode não estar. Eu não vi esse potencial. Eu não vi esse potencial. O Cristiano Ronaldo, nos primeiros jogos da carreira dele, dava pra ver o que ele seria? Eu não acompanhei os primeiros jogos do Cristiano Ronaldo. Tem disponível no YouTube. Só você dá uma olhada. Eu não tive essa curiosidade. E eu te respondo, não. Mas aqui, o Cristiano Ronaldo é fora da casinha. Mas é um robôzão. Potencial ele tem. Entendeu? Esse cara é um cara determinado. Mas cada um tem uma trajetória. Diferenciado. O Robinho Júnior, eu afirmo aqui, não é 5% do que foi o pai, nem vai ser. Eu desconfio bastante. Nem vai ser. E aí eu fico admirado dos caras lá da base, por isso eu gosto do João Paulo Sampaio, que é um cara diferenciado, e o Palmeiras é o que é hoje, por esse cara. Entendeu? Aí coloca um monte de cara ex-profissional. Olha, tem potencial para. Não tem. Porque o que eu já vi do Robinho Júnior não dá nem a largada. Você falou que o Palmeiras meteria 4 no Novo Horizontino, foi 1-0 só. Decepção. Não dá pra cravar. Tô falando do jogador. Não dá pra cravar assim, cara. Desculpa, cada trajetória. Eu já vi ele jogando. Cada trajetória, mas assim, não dá. Não dá pra você bater o olho e falar, eu já vi jogando e não vai ser, cara. Cada trajetória de jogador é de um jeito. Não vai chegar no patamar do pai, O Messi começou desse jeito que você tá falando. O Neymar começou desse jeito que você tá falando. O Cristiano Ronaldo não. A trajetória de cada um é de um jeito, cara. Os caras se reinventam, vão se adaptando ao profissional. Fala, Ivazinho. Não, eu desconfio um pouco, tá? Eu tenho direito apenas de desconfiar. Eu não vou cravar como o Melo, mas eu tenho o direito apenas de desconfiar. Porque assim, há um bom tempo, desde que esse rapaz surgiu, há um bom tempo o Santos está patinando. E não é um cenário pro desenvolvimento, não é um cenário bom para o desenvolvimento de um atleta extremamente jovem. Ao mesmo tempo, facilita para que ele tenha mais oportunidades. Já que ninguém joga nada, bota o moleque para jogar. E ele não joga. Ele não recebe uma sequência. Com ninguém. Opção do treinador. Eu sei. Quantos treinadores? Dos treinadores. Não, do treinador, do Voivoda. O Voivoda que tá com ele há mais tempo. Xavier, ele não jogou. Ele subiu. Mas ele nem tava no profissional, Kleber Xavier. Ele não tava no profissional. Ele estava no profissional. Quantos anos ele tem? Tá um ano. 18. Fez 18 agora em dezembro. Ele acabou de ficar um ano sem jogar. Calma, assim, gente. A questão técnica dele, se ele tem qualidade ou não, mas só isso não basta, né? Nós falamos a respeito do Rômulo recentemente. Potencial é uma coisa potencial diferente, é uma coisa. lógico. Agora, além disso, ele tem capacidade de fazer parte do profissional? Desse ambiente. E só um detalhe também, o Robinho, quando surgiu, talvez no futebol de hoje, ia ter dificuldade, porque hoje é muito mais, Exato. O que tem sido assim um pouco, de repente, constante no Santos, se a gente for parar pra pensar, existe um hype, como é a palavra da moda, pelo Santos ser o Santos, na questão, no quesito formação de jogadores. Aquela historinha de revelar jogadores. Não, e assim... O raio. E colocam, às vezes, um adesivo, uma estampa, ou fará, em caras que, de repente... Né? Por exemplo, eu posso citar aqui, Ângelo. Eu ia citar esse exemplo. Olha o Ângelo que tá jogando hoje, e ele surgiu no Santos com 16 anos, e até ele sair, ele não era absolutamente nada. Mas esse pulou etapas, né? Então, mas falavam que o Ângelo... Queimaram pra bater recorde. Esse pulou etapas. Falavam que o Ângelo ia ser fenomenal e tudo mais, e é um bom jogador hoje, claro, tá ganhando muito dinheiro, mas David Washington falavam que ia ser, né? Esse moleque é bom, cara. Então, mas primeiros anos do profissional. Não, nos primeiros anos, veio da base, no profissional, antes dele ser vendido pro Chelsea.
tava voando. Então eu entendo que dá pra ter esse pé atrás mesmo. O Meirelles tinha esse cartaz muito, na base? Muito. Tanto é que os conselheiros do Santos reclamam e criticam até hoje a venda dele. Pois é. E não tem um zagueiro lá, não? Porque veio o Veríssimo é bom. Tem o mas Ananias. o Santos precisa de Tá mais no zagueiro, sub-20. cara. O Ananias é bom jogador. É o melhor zagueiro que o Santos tem na base. Agora a verdade aqui, a gente tem que falar o seguinte: tem muito jogador que tem potencial. A gente vê o David Washington, que você acabou de citar, e o Santos mandou ele embora. Foi esse ano. Vendeu por 15 milhões mas de ele euros. vem emprestado agora e o Santos Ele veio devolveu. emprestado e devolveu pro Chelsea. Então, o Santos devolveu. O que acontece com muito desses garotos, e aconteceu recentemente no Palmeiras, e os caras detectaram e já deram linha no pipa. Que foi com o Patrick de Paula, com o Menino, com o Veron. Os caras... Identificou o quê? Não, os caras têm potencial, Sim. só que se perdem, cara. Só que vamos se lá. perdem nas vielas prazerosas das noites. Mas não é o caso do Robinho Júnior. Não é o caso do Robinho, eu tá? cobrei aqui. Mas muitos caras que, esse pode chegar, esse é fora da casinha, se perdem por isso. Eu cobrei na reta final do ano passado que o Vojvoda pudesse dar mais oportunidades ou uma sequência para o Robinho Júnior. Mesmo sendo uma situação crítica em campo, o Santos estava brigando para permanecer na primeira divisão. Porque se ele der uma sequência para o Tassiano, eu sei o que ele vai entregar. Se ele der uma sequência para o David Washington, que estava lá, eu sei o que ele vai entregar. Agora, a gente não sabe o que o Robinho vai entregar.